Após aí a segunda década do século XX, a União Soviética ela adquiriu uma importância maior nas relações entre nações. Até aí, o início do século XX, o seu governo ele foi imperial. E esse poder imperial, ele era absoluto. A organização econômica do país basicamente era agrária. Grande parte da população ela vivia aí nos campos, como camponeses independentes ou como rendeiros, de terras pertencentes aí à nobreza e à burguesia. A Rússia sempre teve o interesse de efetuar uma expansão territorial para o Ocidente, o que levou aí no século XX ela se opor à Áustria e à Inglaterra, que também tinha grandes interesses nessa região. Devido à oposição da Áustria aí ser mais forte, a Rússia, em uma estratégia, ela se ligou aí à França, à Inglaterra, contra a Alemanha e a Áustria. Durante aí a Primeira Guerra Mundial, que ocorreu de 1914 a 1918. Essa guerra ela foi muito cara para a Rússia e empobreceu ela. Ela chegou a um ponto de ser incapaz de sustentar os seus próprios exércitos no campo de batalha. Essa guerra ela mostrou a ineficácia da administração do governo e da organização social e econômica da sociedade russa, gerando uma revolta tão grave que em 1917 virou uma revolução. Essa revolta ela foi liderada por socialistas inspirados nas ideias de Karl Marx, pretendendo aí então estabelecer um regime de igualdade social e política e econômica, em que o poder ele seria exercido pelos trabalhadores, camponeses e soldados, organizados aí em pequenos conselhos, denominados como sovietes. Após aí a vitória dessa revolução, os russos fizeram um acordo aí com a Alemanha e tiraram a Rússia da guerra. O poder então da Rússia ele se centralizou nas mãos de um pequeno grupo socialista de soldados e trabalhadores. Entre 1917 e 1921, os russos eles tentaram implementar um governo comunista, que teria aí a igualdade absoluta dos indivíduos, mas não conseguiram. Entre 1922 e 1928, introduziu-se aí na União Soviética uma nova política econômica, conhecida como NEP, que implicava aí na volta de algumas práticas capitalistas. No Ocidente, o pessoal achou que o regime russo tinha falhado, e que eles estavam voltando ao capitalismo liberal. Após 1928, com a recuperação econômica, o socialismo foi colocado em prática. E sob a liderança aí de Stalin, houve um grande avanço econômico. Após 1945, esse sistema socialista ele foi introduzido nas regiões próximas à União Soviética e nos países aí que foram ocupados por ela na Segunda Guerra Mundial. Em 1949, a China substituiu o seu governo pelo socialismo, e em 1959 Cuba também. E com o estabelecimento aí do socialismo, nesses países, mostrou-se aí para o mundo que o capitalismo liberal não era a única solução possível na organização de um Estado. Mas o que acontece no capitalismo liberal? Bom, no capitalismo liberal, a propriedade privada ela é intocável, todo indivíduo aí ele pode possuir bens, sejam eles aí herdados ou conseguidos aí por ele mesmo. Tá, mas como que era aí o socialismo da União Soviética? Os únicos bens que o indivíduo poderia possuir eram bens de consumo. Móveis, roupas, utensílios domésticos, ferramentas simples, uma ou outra aí cabeça de gado, enquanto os bens de produção, máquinas, terras, águas, florestas, riquezas no subsolo, fábricas, estradas de ferro, bancos, entre outras coisas, são pertencentes ao Estado. Então, nenhum cidadão pode comprar uma máquina ou contratar um trabalhador. Isso fica restrito nas mãos do Estado. Nesse tipo de regime, a produção ela fica restrita ao controle do Estado, que se organiza aí segundo um planejamento dele lá. Esse sistema ele é chamado de economia planificada, porque ela é feita em planos. Quem faz os planos? O Estado. Enquanto isso, lá no sistema capitalista,
Os empresários, né, eles organizam sua produção conforme o seu capital, com a intenção aí de obter lucro. A União Soviética, ela possuía aí entidades governamentais superiores, como o Conselho de Ministros e o Conselho Econômico, que tinha aí sobre as suas ordens, né, um conselho especializado chamado de Gosplan, que elaborava aí planos econômicos, né, para o país que duravam em torno de 5 anos, chamados aí como planos quinquenais. Entre outras coisas, esses planos indicam quais os produtos aí deve ser incentivada a fabricação e quais regiões aí do país merecem atenção de investimento público do governo. A produção agrícola, ela era dividida em granjas coletivas chamadas de sovkhozy, que pertenciam aí diretamente ao Estado, e também existiam aí as fazendas coletivas chamadas de kolkhozes. Nas granjas coletivas, a exploração ela é feita aí totalmente pelo Estado, funcionando aí sobre a administração de agrônomos especializados, que era restrita aí na produção em grande escala de alguns alimentos. Eram estabelecidos aí também modelares, onde técnicas especializadas eram aplicadas. Nas fazendas coletivas, a terra era trabalhada por todos os camponeses que moravam ali, e a administração era feita por um conselho, que dirigia aí a produção, que era encaminhada para o mercado do Estado. Nessas fazendas coletivas, existiam também pequenas faixas de terras em que os camponeses eles podiam plantar ali alguma coisa, né, e ter ali algum animalzinho para poder ter a sua subsistência. Esses produtos eles podiam ser também comercializados livremente no mercado. Na indústria existiam as fábricas, né, que estavam aí sob propriedade do Estado, empresas cooperativas e pequenas empresas aí com menos de 10 operários, que a gestão aí era livre, né, e não fazia muita diferença aí para a economia do país. As fábricas sob o poder do Estado, elas estavam aí sob a direção geral do Ministério da Indústria, formando aí então os monopólios do Estado, que reservavam aí o direito de ser o único produtor de determinada coisa. Grande parte do comércio é controlado pelo Estado. O comércio varejista, então, ele é feito sobre grandes lojas estatais, parecidas aí com os supermercados. Porém, existia aí um diminuto setor de comércio livre. A moeda e o crédito estavam totalmente aí sob o controle do Estado, que dominava aí todos os setores econômicos e financeiros. Existia aí o Gosbank, que era o banco central aí que dispunha das verbas que circulava aí no setor industrial, agrícola e comercial. O Gosbank também era encarregado na produção do papel moeda.